Muito legal estar te conhecendo pessoalmente. Rogério, começar te perguntando sobre Juiz de Fora, cara. Qual que é a sua relação com o Juiz de Fora? Quais são suas memórias da cidade? Inclusive, eu vi na entrevista que você recebeu o seu apelido aqui, né? É verdade. A minha relação com Juiz de Fora é uma relação afetiva, né? Porque eu namorei uma pessoa daqui de Juiz de Fora, me casei e sou casado há 30 e poucos anos, né? Quer dizer, é uma relação muito afetiva e no início essa pessoa morava em São Pedro. Na época era uma roça, né? Eu me lembro que eu pegava um ônibus, parecia que eu estava indo para Santa Teresa, no Rio de Janeiro, embaixo o negócio. Peguei um pouco dessa época. E, enfim, e aí, nessa época, eu tinha alguns amigos, como o Marcos Petrilo, Sim. que foi um dos organizadores do Festival de Juiz de Fora, histórico, de 1983, não é isso? Sim, tem uma pergunta sobre isso. E, enfim. E aí eu comecei a fazer alguns shows no início da minha carreira aqui em Juiz de Fora, entendeu? Porque eu vinha para cá. Começou aqui? Não, eu comecei no Rio, mas Sim. assim, comecei a fazer muitos shows também aqui, né? E tal. E eu me lembro que tinha um festival careta de tirar primeiro lugar, segundo, terceiro, essas coisas assim, né? E aí me chamaram para eu... Aí eu fui com o Marcos, com o Sérgio, meu amigo, fomos nesse festival e tal. E aí eles arrumaram um jeito da produção me colocar no palco para cantar no intervalo, antes de dizer quem foi o primeiro lugar, o segundo, o terceiro. Né? E aí eu comecei a cantar as músicas com um personagem folclórico daqui de Juiz de Fora, chama-se Big Charles, Sim. que era um pequenininho, tinha um bigode e tocava muita bateria, né? Bateria jazzística e tal. E eu me lembro que nós entramos no palco e eu comecei a cantar algumas músicas, entre elas a música Samba do Skylab, né? Que era um satélite americano que estava prestes a cair. Havia uma paranoia. Onde que vai cair? Vai cair no Brasil? Em que lugar do Brasil e tal? Parece que caiu em cima de uma vaca australiana, né? Mas enfim, eu cantei esse Samba do Skylab, que eu nunca gravei. Eu nunca gravei porque, no fundo, eu não gostava, por isso que eu não gravei. Mas, assim, na época eu cantei essa música e as pessoas começaram a me identificar como Rogério Skylab. Então, assim, eu fui batizado aqui em Juiz de Fora. Né? Isso é massa, hein? Cara, eu ia te falar do festival, né, que rolou aqui. Acho que fez 43 anos, se não me engano. Houve uma comemoração, né? Isso. Há pouco tempo. Teve Erasmo Carlos, né? Isso, Raul Seixas. Cazuza. Cazuza, Lobão. Lobão. Na época era Lobão e os seus Ronaldos. Sim. Como é que foi tocar nesse festival com essa galera? Foi legal. E o mais importante nesse festival, além dele... Porque esse festival teve a ajuda do Circo Voador. A Maria Jussá, que é uma das coordenadoras do circo, estava presente, e foi através do circo que o Marcos conseguiu essas estrelas todas, né? Mas o grande lance desse festival foi a apresentação da cena punk no Brasil, Sim. que era o primeiro momento da cena punk, né, no Brasil. Foi isso aí, início dos anos 80, porque o punk lá na Europa já estava funcionando a pleno vapor, Sim. mas no Brasil custou a chegar. Né? Então, assim, eu me lembro que foi o primeiro momento em que a cena punk apareceu, com várias bandas punks, várias, inclusive Cólera, né? Sim. Olho Seco, todas essas bandinhas ali que estavam começando apareceram pela primeira vez nesse festival. Entendeu? Muito maneiro, né? Foi antes do Rock in Rio esse festival. Foi antes do Rock in Rio. Muito bom. Mudando um pouco de assunto, Skylab, perguntar como está sendo essa experiência sua com a inteligência artificial, cara. Fez uns clipes agora, né? Uns clipes novos. Porque eu fiz os 3 clipes, tudo com inteligência artificial. Mas eu não sou nenhum expert em inteligência artificial. Mas esse cineasta que mora em Curitiba, Arnaldo Belotto, ele produziu o meu primeiro videoclipe, de forma tradicional, com câmera, película e tal. A música era Meu Pau Fica Duro, né? Foi lá em Curitiba. Foi lá em Curitiba. E esse vídeo vocês até encontram na internet, tranquilo e tal. E aí ele está começando a trabalhar com inteligência artificial. Fez clipe para o Lobão,
fez agora para o Matanza, entendeu? E aí ele me convidou, que vamos fazer? Aí eu falei, vamos fazer uma trilogia, né? E aí eu escolhi essas 3 músicas, Mictório, Você Vai Continuar Fazendo Música, e o Skylab's Wake, que foi do meu último disco, trilogia do Fim 1, né? Então foram esses 3 videoclipes que foram produzidos por inteligência artificial. Aí um camarada, um especialista, que vem trabalhando muito com inteligência artificial, me entrevistou para eu falar, entendeu? Então, eu falei dentro dos meus limites, né? Porque eu não domino essa ferramenta. Quem domina essa ferramenta é o Arnaldo Belotto, né? Mas, assim, eu dizia para ele, na ocasião, que, cara, produzir aquelas imagens por inteligência artificial, com aquela força das imagens, com o nível de profundidade, se eu tivesse que fazer em película, eu não ia ter dinheiro para pagar aquilo, pô. Aquilo ia ser caríssimo, entendeu? Sim. Então, uma das coisas positivas da inteligência artificial é poder democratizar isso, né? Isso é muito bacana, né? Eu me lembro muito na época em que a internet começou a ser democratizada. Sim. Porque quando eu lancei o meu primeiro disco, quem tinha a tecnologia das gravações eram as grandes multinacionais. Entendeu? Então, você, para fazer um artista independente, na época, para fazer um disco independente, primeiro, ele ia gastar muito. Segundo, ele nunca ia chegar no mesmo patamar das grandes gravadoras. Ele não tinha a tecnologia não estava democratizada. Entendeu? Então, essa questão da democratização da tecnologia é fundamental. E eu acho que a inteligência artificial vai fazer isso. Entendeu? Ela vai cada vez mais democratizar isso. Entendeu? Agora, as críticas que eu recebi, em função disso, porque vai ter sempre crítica, evidente, é a questão que eu recebia na época que eu era funcionário do Banco do Brasil e começou a vir a tecnologia, as pessoas, e aí a mão de obra vão jogar fora esse pessoal todo. E vai realmente, né? Então, muita gente falou da inteligência artificial, criticando nesse sentido, né? Que o pessoal da câmera, do som e tal, é tudo dispensável, né? É uma crítica plausível, né? Mas eu acho que é irreversível. Eu acho que a inteligência artificial vai entrar e vai entrar de cabeça mesmo. Agora, é o que eu dizia para o cara. O problema do país de terceiro mundo é que a gente, por exemplo, quando apareceu o streaming, a gente pegou o CD e jogou no lixo. A gente pegou o vinil e jogou no lixo. Isso não existe na Europa, no Japão. No Japão existe lá o CD vendendo, tem os vinis sendo vendidos. As mídias estão copresentes, não é? Você não precisa eliminar a mídia. Esse é o problema de um país de terceiro mundo como o nosso. Né? Sim. Agora está voltando, né? O vinil, né? Mas o problema é que o vinil fica para uma minoria, porque o preço é altíssimo, né? Por exemplo, virou uma coisa eu estou vendendo um vinil agora, que saiu agora pela trilogia do Fim 1, né? Mas o preço, eu reconheço, é um preço assim, abusivo, mas não tem como, né? Porque é caro mesmo. Né? Esse é o problema. A democratização, a consequência é baixar o preço. Tem que baixar esse preço, entendeu? Com certeza. Coisa vem chegando, aquela coisa toda, coisa vai crescendo, aquela coisa toda, falo, que eu não tô pensando, penso, que eu não tô falando, falo, que eu não tô pensando, penso, que eu não tô falando, falo.
o mundo pensando, penso que o mundo falando, aquela coisa toda. Aquela coisa toda. Coisa vem chegando, aquela coisa toda, aquela coisa toda. Coisa vai crescendo, coisa vai crescendo, aquela coisa toda, aquela coisa toda. Falo que eu vou pensando, penso que eu vou falando, falo que eu vou pensando, penso que eu vou falando, falo que eu vou pensando, penso que eu vou falando, falo que eu vou pensando, penso que eu vou falando, aquela coisa toda. Aquela coisa toda. Coisa vem chegando, aquela coisa toda, aquela coisa toda. Coisa vai crescendo, coisa vai crescendo, aquela coisa toda, aquela coisa toda. Falo que eu vou pensando, penso que eu vou falando, falo que eu vou pensando, penso que eu vou falando, falo que eu vou pensando, penso que eu vou falando, falo que eu vou pensando, penso que eu vou falando, aquela coisa toda. Aquela coisa toda. Perguntar sobre, eu já estava falando de tecnologia, né? Mas da sua relação com as redes sociais, como é que é? Aí é total, imensa, entendeu? E nesse sentido eu me sinto na contramão da cultura dos artistas que tendem a criminalizar a rede social. Esse, para mim, é um dos temas preferidos, entendeu? Eu me sinto na contramão desse pessoal, entendeu? Eu nunca mais vou me esquecer o Chico Buarque, né? Porque todas essas estrelas da MPB, das quais eu bebo na fonte. Claro. Chico Buarque, Caetano Veloso, Djavan, porra, todos esses, Milton Nascimento, ó, são grandiosos, são gigantescos, né? Porém, o Chico Buarque, quando vem, eles eram todos protegidos pela indústria cultural, né? A indústria cultural protegia, eles eram intocáveis, eles eram estrelas absolutas, né? E Sim. Esse era um problema sério, né? Qual é a grande revolução da rede social? Veio o esgoto. O esgoto veio à tona. Veio o esgoto. O esgoto veio. E veio com toda a potência. Sim. O esgoto está aí. A quantidade de haters que eu tenho, me xingando, me ofendendo, é impressionante. Essa é a consequência da rede social. Mas a rede social fez uma outra coisa, né? A rede social acabou com a hierarquia. Não tem hierarquia mais. O cara do esgoto vai botar a mão na cara do Chico Buarque. Pois é, mas é isso mesmo. É uma coisa curiosa, Iguala, né? Porque a arte contemporânea, a arte moderna, principalmente, o modernismo, eles se glorificavam pelo fato de acabar com a hierarquia.
Né? Sim. Antes tinha a hierarquia da música clássica, lá em cima, a música popular lá embaixo, o samba lá embaixo. Né? Então, o que fez a nova arte contemporânea, a arte moderna e tal? Acabou com essa hierarquia. Né? Botou o samba no mesmo patamar da música clássica. Acabou isso. Sim. Então, eles se vangloriam da hierarquia. Mas a hierarquia está presente, continua presente. Entendeu? Então, eu acho que o que a rede social fez foi uma quebra de hierarquia e fez o esgoto subir. Quando o esgoto subiu, os protegidos pela indústria cultural não suportaram. Né? Não suportaram. Pois é, eles não ouviam essas críticas. E criminalizam a rede social. Eu sou muito ofendido pelos haters, entendeu? Eu sou muito ofendido pelos haters. Eu sou ofendido pra caramba. E quando me ofende pessoalmente, eu bloqueio. É natural isso que eu faço. Mas eu acho que... Mas você chega a trocar uma ideia? Não troco ideia com ninguém. Trocar ideia com um cara que está me xingando, entendeu? Não troco ideia. Eu leio tudo. Leio todos os comentários, entendeu? Mas, assim, ficar trocando ideia, eu não faço isso. Agora, vai aparecer o esgoto. O esgoto vai aparecer. Né? O esgoto na política, na música. O esgoto está presente. Né? E você tem que saber conviver. Eu acho que, no fundo, tem um lado negativo, mas tem um lado positivo. Porque aí quebrou a hierarquia mesmo. Entendeu? Quebrou a hierarquia. Botou todo mundo sabe? mesmo, Betânia, Chico. Se a gente não ouvia crítica, não Quebrou neles, a hierarquia. Então, quando o Chico descobriu, pelas redes sociais, que tinha uma porção de gente que odiava ele ficou impressionado. Ele ri, mas a gente percebe que aquele riso dele, no fundo, ele está incomodado com isso. Sim. Porque ele pertenceu a um mundo que não existe mais. Né? Esse é o problema. Verdade. Cara, entrando agora no livro, cara, que é um livro de contos de ficção, né? Você já tem outros livros publicados. Como essa carreira de escritor sua e falar um pouquinho do livro O Homem Urubu. Eu venho publicando livros de poesia. Eu publiquei 2 livros de poesia, Debaixo das Rodas de um Automóvel e Futebol de Cego. São 2 livros de poesia. Nossa. E produzi alguns livros de ensaio. Ensaio musical, ensaio da canção, com o livro A Melodia Trágica, Sim. que é um livro duro, de pesquisa, violenta. Tem ensaio político, que é o Lulismo Selvagem. Né? E tem um de ensaio literário, que é um livro chamado A Outra Volta da Outra Volta, que é baseado num autor norte-americano chamado Henry James. Entendeu? Quer dizer, então eu trabalhei sempre com poesia e ensaios. Sabe? E esse livro agora, que eu estou lançando agora, O Futebol de Cego, o Homem Urubu, né? É o meu primeiro livro de ficção, um livro de contos. Né? Então esse é a diferença. Né? Mas eu sempre digo, sabe, trabalhar com livros, né? Seja ensaio, principalmente ensaio, poesia nem tanto, né? Porque na poesia você faz uma compilação dos melhores poemas, é tranquilo, mas trabalhar com livros de ensaio é pesquisa. A gente pensa que o trabalho da intelectualidade é um trabalho só racional. Não é racional, é um trabalho de corpo. É um trabalho de corpo. Você tem que estar com energia para poder trabalhar um livro pesado, né? Como alguns livros que eu publiquei. Eu, por exemplo, tenho um livro que está na minha cabeça sobre Jorge Bataille, mas eu não sei se eu vou ter saúde para terminar esse livro, entendeu? Porque é isso mesmo, é saúde, é preparo físico. A gente pensa que inteligência, ficar sentado é só uma coisa de cabeça. Não, tem todo um preparo físico, entendeu? De saúde física mesmo. Entendo. Cara, você vai gravar um vídeo, um disco aqui na Versus, né? No estúdio da Versus. Conta pra gente. É rock também? Como é que é o negócio? O livro... Primeiro, eu fiquei muito impressionado com o centro acadêmico daqui, sabe? Fiquei muito impressionado, do cacete. E eu acho que o que eles precisarem de mim para assim, enaltecer, falar nas redes, podem contar comigo, porque eu acho que um empreendimento espetacular, sabe? Nossa. Isso aí é sensacional. E quando eu vim fazer o primeiro show aqui, algum tempo atrás, eu conheci o Centro Cultural e fiquei muito impressionado com as salas de gravação. Fiquei muito impressionado, né? E aí o Marcelão me fez o convite e eu falei, opa, vamos nessa, vamos partir para essa experiência com a minha banda. Né? A minha banda normalmente é sempre um trio,
sabe? Sim. É sempre um trio, guitarra, baixo, bateria. E eu vou trabalhar com... Já tenho o grupo das canções, já ensaiamos. Meter bronca amanhã. Amanhã de manhã, estamos aqui. Tamo junto. Já tem o nome do disco? Tem. É a trilogia... São 3 discos, né? Sim. Trilogia da Putrefação. Massa. Aí eu vi. Cara, eu vi que tem um post seu que você interagiu com a prefeita, né? Com a Margarida. Não cheguei a falar com a Margarida, não. Falaria com ela com todo prazer. Acho que ela te tenho um convidou grande pra um café orgulho. no post. E tenho o maior orgulho de tê-la aqui na prefeitura, e, enfim. Mas não tive. Eu falei com o secretariado dela, não falei com ela, não. Cara, só para encerrar e deixar passar as perguntas para a molecada aí. Como surgiu esse negócio do cigarro, cara? Esse pessoal de estampar o cigarro na hora do show. Cigarro, né? O cigarro acabou ficando um clássico, né? Eu não consigo fazer nenhum show sem um cigarro. Não tem jeito. Mas o do cigarro surgiu da forma mais prosaica possível, como todos os temas das minhas canções. Elas nascem da forma mais prosaica. Eu ia pelo centro da cidade e via um cara todo sujo na rua, na calçada, cujo objetivo dele era passar o dia inteiro pedindo cigarro. Tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro aí? Cara, eu fiquei impressionado, entendeu? Aquela palavra... Tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro aí? Eu falei, porra, e todo sujo, né? Um cara de rua. O prazer dele era pegar as 20, né? Ficar fumando, né? Ali e tal e tal. Foi aí que eu fiz essa música, que é basicamente isso. Tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro aí? Eu reproduzi o que ele falava. Entendi, cara. Mas como que a galera começou a te tampar? Isso é espontâneo. Isso é espontâneo. Isso é espontâneo. Nasceu de forma espontânea. Da mesma forma como é a invasão no palco, na última música. Né? Gozado a Versus me pede para não acontecer isso, porque parece que o palco não é legal. Entendeu? Mas aí você desce lá para baixo. Aí foi o que eu fiz no último show. Eu saí e me misturei junto com a plateia, né, para cantar essa música. Você vai continuar fazendo música, que é a música que termina o meu show, Sim. Mas o público, nunca chamei ninguém. É uma coisa absolutamente espontânea. Muito massa isso. Rogério, eu queria te agradecer, que eu sou muito fã. Legal, cara. Tem cigarro aí? Cigarro! Tem cigarro! Ô gente boa, tem cigarro aí? Cigarro! Tem cigarro aí? Aí, véi, tem cigarro aí? Cigarro, tem cigarro.
tia, tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro. Fala, mestre, tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro. Salve, comandante. Tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro. Moço, você gosta de poesia? Não? Tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro aí. Ei, vocês estão jogando muito cigarro. Para. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você que procuramos fazer o melhor. Domingo é dia de esporte. O domingo é nosso. Tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro. Cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro. Se você amanheceu com azia, dor de cabeça, mostrar, tem cigarro aí, cigarro, tem cigarro. Nós já vamos lhe atender. Espere só mais 1 minuto. Antes, anote o número do protocolo. Tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro. Eu não posso falar com você agora, mas não fique chateada. Assim que eu puder, eu ligo de volta pra você. É só deixar nome e telefone. É só deixar... Cigarro! Tem cigarro aí? Cigarro!
Jesus chegou para Lázaro e ordenou: ressuscita-te. E Lázaro, debaixo da sepultura, abriu os olhos devagarzinho, pensou em Barbacena e falou: tem cigarro aí? Cigarro! Tem cigarro! Cigarro aí? Vocês abusaram, eu não vou cantar mais da porra dessa música. Acabou. Acabou o cigarro aqui, acabou. Eu queria fazer uma pergunta. Você vai continuar fazendo música? Tudo bom? Eu sou o Dipper, eu sou um estudante de composição na Faculdade de Música aqui da UFJF e eu sou muito seu fã. E uma coisa que eu fico muito encantado quando você fala é que eu sempre me encanto quando você fala da madrugada. Porque a madrugada, para mim, é um negócio meio... instiga a criatividade, né? Parece um transe. Eu queria saber como é que é a sua relação com a criação na madrugada. Sempre foi intensa, foi muito forte, mas você sabe, hoje eu estou no movimento contrário. Eu estou querendo eliminar a madrugada para mim, porque a madrugada é horrível, cara. Eu vou explicar por quê. A madrugada está fudendo com a minha saúde, cara. A madrugada está fudendo com a minha saúde. Você sabe quantas horas eu durmo por dia? Eu durmo 4 horas por dia. Eu ouvi dizer um médico que quem dorme menos de 6 horas é candidato a AVC. É verdade. Entendeu, cara? Então eu tenho medo do caralho disso, sacou, cara? Entendeu, cara? Então eu estou tentando, e pior, porque o meu corpo já está acostumado com isso, né? Então o meu negócio, eu vou ver se eu tomo um comprimido, não é nem para dormir. Esses comprimidos que você está com uma dor, sim, tipo analgésico, né? Para poder vir o sono e dormir, eu tenho que começar a dormir, porque isso vai me fuder. Eu estou sentindo que já estou me fudendo com isso. Isso aí zica mesmo. Eu gosto muito da música sua, que é Capim Gordura. Capim Gordura, você fala da madrugada. Oh, nossa, eu adoro aquela música. É muito boa. Obrigado, viu? Próximo dessa fileira, aqui temos... Gabriel Pensador, por favor, a palavra. Vai fazer um rap? Boa noite. Scalab, primeiro... Parece o Gabriel mesmo. Bom, eu escrevo também, pelo menos tento escrever. E desde 2015, quando eu tomei contato com a sua obra, ela, para mim, tem sido referência para isso. Então... tem muito tempo que eu penso a sua obra assim e principalmente aprendi mais ou menos as estruturas de escrita de uma letra analisando seus textos. E aí eu escrevi uma pergunta aqui porque eu sabia que eu ia ficar nervoso na hora, então eu escrevi para mim não esquecer. Então eu vou ler aqui. Eu vejo na sua escrita um uso constante da imagem. Da força da imagem. Espera aí que o celular apagou. Então, eu observo na sua escrita um uso constante da imagem, da força da imagem. Você constrói imagens através de elementos de um cotidiano banal, da escatologia, do surreal, do absurdo, e joga eles na nossa cara de uma forma totalmente crua, sem filtro moral. Eu vi uma entrevista sua recente, que você até comentava sobre suas músicas e depois tocava, em que te perguntam sobre a música Você é Feia. E você diz que ela não é um deboche com a mulher feia, mas uma homenagem. E eu penso que é verdade, porque você não está trabalhando com a moral no seu texto, com um julgamento moral dessas imagens que você apresenta.
Você está trabalhando com a força da imagem, com a visceralidade dela. Nesse sentido, a sua escrita me lembra um pouco os contos da vida como ela é, do Nelson Rodrigues. E aí eu queria saber se minha linha de raciocínio tem a ver com a sua obra, se você enxerga desse jeito, se é por aí mesmo. E qual a sua relação com os textos do Nelson Rodrigues, se tem alguma relação além da paixão que vocês têm pelo Fluminense. Você parece com o Gabriel mesmo, mas você não escreve como Gabriel, não, né? Porque se você seguiu a minha você não deve ter nada a ver com o Gabriel, pensador. Bom, você falou muitas coisas aí, né? Questão da imagem, né, cara? A questão da imagem. Eu acho que sim, acho que a imagem é fundamental. Agora, é curioso isso, né? Porque nós estamos no tempo da internet, né, cara? Nós estamos no tempo de pegar o Instagram, ficar rolando o Instagram, passar 2 horas em cima do Instagram, né? 3 horas, de repente passou 2, 3 horas. Isso é terrível, né? Porque isso daí danifica o cérebro, né? É uma coisa muito... E eu vou te dizer uma coisa, eu faço isso direto, não é que eu nego, eu faço isso direto. E comecei a reparar que... aí comecei a ler Clarice Lispector, eu estava lendo O Lustre, um romance importantíssimo dela, e comecei a reparar que meu cérebro não está funcionando. Antigamente eu lia numa boa Clarice Lispector, verdade, e hoje eu estou tendo uma dificuldade de ler Clarice Lispector. Por que será? Né? É justamente por causa disso, porque o nosso cérebro está acostumado à fragmentação. Então, se você vai ler uma narrativa tipo Clarice Lispector, que é a antítese dessa fragmentação da internet, você não consegue, entendeu? Então, para mim, a literatura é o contrário. A literatura é a resistência ao mundo contemporâneo. A literatura é de uma fundamental importância. Entendeu? É para justamente descondicionar o teu cérebro, porque não tem outra coisa. Bobagem você falar, cortei minha rede social, cortei. Bobagem, você vai voltar para a rede social. Não tem jeito você fugir do tempo. Você está ligado ao teu tempo, entendeu? Então, não tem jeito, você está dentro do teu tempo. Agora, você pode buscar elementos de resistência a esse tempo. Entendeu? Então, a literatura se torna fundamental. Né? E eu te digo mais, hoje em dia, eu estou muito mais ligado à literatura do que o cinema. Né? E quando eu falo cinema, eu estou falando de seriados de televisão. Estou muito mais ligado à literatura, entendeu? Porque o seriado na televisão está dentro dessa perspectiva, né, dos tempos contemporâneos. Você vai ver séries na televisão, você vai ver, entendeu, cara? Entendeu? Então, assim, eu tenho lutado muito nesse sentido, sabe? De ir na contramão desse aspecto. Então, a literatura passa a ter uma importância fundamental para mim, sabe? E quando você falou na questão da moral, de fato, né? Uma coisa curiosa, vocês que estão me ouvindo eu tive uma experiência muito interessante. Há 2 dias atrás, eu ouvi pela primeira vez o disco do Arnaldo Antunes, que foi lançado recentemente, que se chama Mundo Novo. Mundo Novo? Acho que é isso mesmo. Mundo Novo, né? Cara, eu tive uma decepção absoluta. Sabe por quê? Muita palavra de... Sabe por quê? Muita palavra de ordem. Muita palavra de ordem. Muita palavra da moral da esquerda, né? A palavra de ordem é ligada à esquerda. Não importa. Pode ser esquerda, pode ser direita. Palavra de ordem é palavra de ordem. Sim. Sacou, cara? Então, eu fiquei decepcionado com o disco do Arnaldo Antunes. Muita palavra de ordem. Isso você nunca vai encontrar no meu trabalho. Nunca. Nunca. Entendeu? Questão do Nelson Rodrigues. Sim, Nelson Rodrigues era um moralista, né? Mas tinha a força do estilo. Né? Eu sempre falo isso. O Nelson Rodrigues, eu me lembro vendo peças do Nelson Rodrigues, 7 Gatinhos, né? A Falecida. Né? Eu me lembro que as peças do Nelson, as pessoas caíam na gargalhada, porque eram engraçadas mesmo. Né? Mas você percebia que a intenção do Nelson não era fazer uma peça de humor. Ali é uma peça trágica mesmo. Ele está mergulhado na tragédia. Então, por que o público ri tanto? É a força do estilo.
É força, entendeu? Não é intencional, né? Na música mesmo, você... Outro dia, agora, coisa de 5 minutos atrás, eu tive até uma decepção. Um estudante de filosofia me mostrou um livro para eu autografar, e eu vi lá na primeira página autógrafo do Diogo Defante. Eu levei uma fiquei decepcionado. Falei, puta que pariu, o que é isso, porra? Entendeu? Porque é isso, é a intenção de humor. Entendeu? O meu trabalho nunca estará ligado à intenção de humor. Então, nesse sentido, eu não sou comediante, entendeu, cara? Não tem nenhum jeito para isso. Ô, Rogério, desculpa aí pelo autógrafo do Defante. Pois é, mas aquilo ali... Eu no fundo... Aquilo ali é porque... Não, agora eu vou falar com você. Me entrego, fui eu. Mas sabe o que aconteceu? Eu encontrei com ele no bar, e a única coisa que eu tinha para ele autografar era o livro no meu bolso, que era esse livro. Entendi. Não foi intenção de humor. Entendi. E aí eu quis juntar as duas personas que eu considero, não do humor, mas da arte, num livro que eu gosto muito. Mas, enfim... a minha pergunta tem a ver com a filosofia, por isso que eu já tinha que me entregar de cara, né? Porque senão todo mundo ia saber também. O que eu queria te perguntar é sobre a influência da sua formação em filosofia no seu processo artístico de escrita. Porque algumas coisas que eu ouço, eu não consigo, eu não sei se porque eu estou tão imerso na filosofia agora, eu não consigo dissociar, e aí eu acabo vendo que você faz umas referências. Aí eu queria ver até onde essa referência é uma referência mesmo, ou se é coisa da minha cabeça porque eu estou imerso na filosofia mesmo. É total. Não poderia escrever nada se não fosse filosofia. Inclusive, eu comecei tarde na música, né? Enquanto a minha geração... Eu sou da geração de 80, né? Da geração B-Rock. Então, eu vi aquela turminha toda, Cazuza, Herbert Viana, Renato Russo, começando tudo novinho, né? Tudo novinho. Eu comecei tarde na música. Eu tinha 30 anos de idade, entendeu, cara? Então, assim, toda a filosofia tem uma relação direta com o meu trabalho, entendeu? Eu só vou ter ideias de música através da filosofia, entendeu? Então, a filosofia foi fundamental, entendeu? A leitura influencia diretamente a composição. Não há dúvida quanto a isso. Perfeito, muito obrigado. Me sanou essa dúvida, que várias vezes eu escutando álbuns seus, eu falo, não é possível, que aqui ele está falando realmente, aqui é uma questão ontológica que ele está tratando. E aí... Às vezes, quando eu fico parado, sem fazer nada, o meu pau fica duro. Não é bexiga cheia, não é mulher pelada, é assim de repente, o meu pau fica duro. Doutor, me explica por que é que às vezes, quando eu fico parado, sem fazer nada, o meu pau fica duro. Não é bexiga cheia, não é mulher pelada, é assim de repente, o meu pau fica duro. Às vezes, quando eu fico parado, sem fazer nada, o meu pau fica duro. Não é bexiga cheia, não é mulher pelada, é assim de repente, o meu pau fica duro. 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 Não deixa não o samba morrer. O samba chegou, o samba é você. Não deixa não o samba morrer. O samba chegou, o samba chegou. O samba é você. O meu pau fica duro. 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 O meu pau fica duro.
lado, é assim de repente o meu pau fica duro. Me explica por que é que às vezes quando eu fico parado sem fazer nada, o meu pau fica duro. Não é bexiga cheia, não é mulher pelada, é assim de repente o meu pau fica duro. Boa noite, Rogério. Boa noite. Aqui. Posso te chamar de Rogério? Tudo bem? Pode falar. Primeiramente, agradecer esse livro. Eu tive a sorte de receber semana passada. Eu fiz a pré-venda com o pessoal da Madame Psicose. Embarquei num voo e destruí o livro em 30 minutos. Foi uma experiência muito agradável. Eu, particularmente, eu me enxergo muito no seu trabalho e a minha história com o seu trabalho, eu acho que é como a maioria das pessoas começa com o Skylab. A gente vê algumas postagens suas na internet e fala assim, nossa, esse cara é diferente. E até muitas vezes a gente acha engraçado, mas conforme a gente vai mergulhando no seu trabalho, a gente vai percebendo camadas e vai percebendo a qualidade que até então era superficial no nosso achismo. Eu fui num show no Circo Voador com você, eu e minha esposa. Perguntei se você tinha... Eu comprei na época o Melodia Trágica, não entendi absolutamente nada, porque é um livro muito complexo, muito robusto. Perguntei se você tinha algum trabalho de romance ou ficção, porque o meu desejo era conhecer o romance e a ficção do Skylab. Você disse que não tinha um trabalho nesse sentido. Eu cheguei em casa, encomendei os seus livros de poesia, achei absolutamente incríveis e, nesse sentido, eu me identifico mais com a sua escrita na literatura do que na música. Eu tenho mais essa conexão. Enfim, e fiquei muito feliz com o Homem Urubu. Li todos os contos, achei isso fantástico, absolutamente fantástico. Me identifiquei muito com essa figura mística que eu penso que você tem, desse homem observador, esse homem quase que onipresente na vida real e que você transporta isso para o livro. Enfim, a minha pergunta é a seguinte. Existe para você um problema... porque eu vejo que as pessoas vão conhecer o Skylab por essa imagem que elas veem na internet. Só que o Skylab é muito mais do que isso. E qual é a sua relação com essas pessoas que pegam o Skylab como uma figura, às vezes, cômica, às vezes... voltada para o humor, voltada, às vezes... enfim... Você vê um problema em uma parcela dos seus fãs entender o Skylab dessa forma, ou para você tudo bem e é até bom que isso abre portas para que conheçam o Skylab de uma forma mais aprofundada? É isso aí. É a segunda parte aí. Não vejo problema nenhum. Até porque seria ridículo eu querer ter um controle da recepção do meu trabalho. Seria ridículo. Você não tem controle nenhum. Depois que você solta um produto, um trabalho, cara, o que vai acontecer com esse trabalho, você não tem a menor ideia. Menor ideia. Então, é impossível ter um controle, entendeu? Então, cada um capta, pega o que quiser pegar, entendeu? Quiser pegar pelo lado do humor, da comédia, tá tudo bem, entendeu, cara? Entendeu? A única coisa que eu posso falar, se eu ficava puto, eu não fico puto nada, entendeu?
Tá tranquilo. A única coisa que eu gosto sempre de manifestar é isso. A intenção do meu trabalho não é intenção de humor, né? Ao contrário de outras pessoas, cuja intenção é humor, né? O meu trabalho não tem intenção de humor, né? Que mais que você falou? Você falou uma coisa aí, você falou tanto, né? Eu falei que gostei muito de você ter escrito uma ficção. Porque... Deixa eu falar sobre isso. Sim. A questão da ficção. Bom, a questão da ficção é a seguinte: a ficção não foi escrita agora, não. A ficção existe há muito tempo. Provavelmente, quando você falou comigo no Circo Voador, não é que eu nunca tive. Ela existia, estava na gaveta, né? Mas ela não tinha sido lançada, né? E tenho mais livros de ficção na gaveta, que provavelmente eu vou lançar, entendeu? Agora, você quando fala do ensaio, porque a Pedra na Chuteira é um ensaio, né, cara? Porque o ensaio tem muita pesquisa, tem muita referência, né? Então, você me desculpe, cara, mas se eu tiver que medir a qualidade dos meus trabalhos pelo sacrifício, pelo suor, né? Os livros de ensaio estão lá em cima, né? Estão lá em cima, né? Livros como, por exemplo, A Outra Volta da Outra Volta, que é um livro baseado no romance A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, né? Porra, esse livro me deu um trabalho do cão, né? E de anos pesquisando, né? Então você não pode comparar. Esse livro de contos, ele nasceu numa explosão, assim, pá, né? É diferente, né? O livro de ensaios é um livro muito pesquisado. O livro da canção, que você sentiu imensas dificuldades, que é A Melodia Trágica, é um livro é um livro que é uma interligação entre filosofia e estudo da canção, né? Existe todo um ramo hoje, né, na faculdade, que é o estudo da canção, né? Então, cara, assim, é barra pesadíssima mesmo que você falou, eu concordo contigo, é barra pesada. Mas se eu tiver que medir o suor, eu vou colocar os livros de ensaio lá em cima, entende? É isso. Muito obrigado, Rogério. Se você for lançar, eu vou querer ser o primeiro a comprar. Obrigado. Opa, Calab, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais musical, porque eu sigo o Thiago, né, o seu guitarrista no Instagram, e eu acompanhei que ele é um cara assim, muito técnico, muito talentoso. Tanto que no último show que você fez aqui de fora, eu até peguei uma palheta com ele. Que é uma Jazz 3 Slim. Pode conferir com ele, que é essa mesmo. Aí eu queria saber como é que é o seu pensamento musical, assim, se você pensa em acordes, melodias, como você planeja essas canções que você faz? Lógico. Pergunta importantíssima. Para mim, a canção, o meu campo de interesse é a canção, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tenho canções que têm 3 ou 4 arranjos diferentes, né? Claro que eu valorizo o arranjo, mas a canção tem autonomia, sacou? A canção tem autonomia. Então, para mim, eu estou preocupado com a canção, saca? E muitas pessoas, por eu escrever muita letra, poesia, eles pensam equivocadamente que a minha canção nasce da minha poesia. Completamente furado isso. Completamente furado. A minha canção nasce do som, porra. A letra vai surgir muito lá na frente, muito depois. Sacou, cara? A estrutura da minha música está no som. Quem nasce primeiro é o som. A mola propulsora da canção é o som. No meu caso, eu falo, por exemplo, eu tenho um cara como Luiz Tati, que é um estudioso da canção, professor da USP, que ele fala que a canção está ligada à fala. Eu entendo completamente o que ele quer dizer, mas no meu caso não é na fala, não. No meu caso, a canção nasce do som. A mola propulsora da canção é o som. Entende? A letra vai surgir lá na frente. Entende? Então, a canção ela tem uma autonomia. Entende?
Ela tem uma autonomia, sabe? E tenho várias canções que sofreram arranjos completamente diferentes, entendeu? Mas a canção tem autonomia em relação ao arranjo, entende? Isso aí é muito importante eu sublinhar isso, porque as pessoas pensam, o Skylab é poeta, o Skylab, então, é da letra. Nada disso. Tá? E a minha distância em relação ao Geraldo Vandré é imensa. Não sei se você conseguiu compreender o que eu quero dizer. Não, entendi sim. Muito obrigado, Skylab. Você é feia. É feia pra caralho. É feia pra caralho. É feia pra caralho. É pobre. Mora na rua. É perigosa. É feia pra caralho. 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 Está com AIDS. É paranoica. Porra louca. É feia pra caralho. 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 Que é um conselho. Entra no banheiro, fecha bem a porta, tampa o basculante e liga o gás. Feia pra caralho, é feia pra caralho, é feia pra caralho, é feia pra caralho, é feia pra caralho. É feia pra caralho. É feia pra caralho. Você é feia. É feia pra caralho. É feia pra caralho. É feia pra caralho. É pobre. Mora na rua. É perigosa. É feia pra caralho. 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 Está com AIDS. É paranoica. Porra louca.
é feia pra caralho. É feia pra caralho. É feia pra caralho. Só mesmo um doente mental para compor uma música dessa. Tudo bem, Rogério? Oi. Boa noite. Boa. Meu nome é Arthur. Vou me permitir fazer uma pergunta um pouco nichada, porque eu sou estudante de psicologia e nas aulas de psicanálise a gente fala muito sobre... A gente já citou, inclusive, suas músicas, né? Os títulos da música, eles são um pouco provocativos. Até conversa um pouco com a pergunta do Gabriel Pensador, que eu esqueci o nome dele. Mas eu queria saber de onde que veio essa ruptura, se você tem alguma relação... essa ruptura que eu digo em relação ao tabu, né? Para poder trazer isso e jogar na nossa cara, igual ele mesmo formulou. Porque isso já foi assunto de comentário, e positivamente. E eu queria saber qual é a relação que você tem com a psicologia, de repente, se você tem essa relação mesmo, para poder romper com esse tabu e trazer isso para o público, e trazer isso de uma forma muito positiva, né? de uma forma de ruptura mesmo, em relação à contramão, igual você disse desde o começo da entrevista, que é o seu propósito. Né? Tem uma música que eu falo assim: eu vou dar o que eu não tenho a você que nem pediu. Vou alimentar sua fome com o meu jejum. Eu vou te dar sem saber. Eu vou te dar sem saber. Eu vou te dar. Isso daí é completamente Lacan. Entendeu? Completamente Lacan. Então, quando você fala que faz psicologia, o meu trabalho está muito ligado à psicanálise. Muito ligado à psicanálise. Entendeu? Você vai encontrar várias músicas, e não é só você que... Eu já ouvi vários estudantes de psicologia que falam isso, ligado à psicanálise. Várias músicas minhas que falam diretamente, dialogam diretamente com a psicanálise. Entendeu? Então, para mim, isso é fundamental. O que mais que você falou? Você falou mais alguma coisa? Está aqui, ó. Não, na verdade, eu perguntei isso mesmo. Se você teve alguma experiência na vida que te fez fazer essa ruptura, né? Porque... Você falou do tabu. Do tabu, exato. A questão do tabu é fundamental. A questão do tabu é a estrutura da minha canção. Qual é a camada estrutural da minha canção? É a questão do tabu. É a questão da perversão, da transgressão. Daí, o grande pensador para mim, que eu acho que eu vou morrer ligado a ele, é Jorge Bataille. A transgressão é fundamental. E aí tem a questão do tabu. Porque para haver transgressão tem que haver lei, tem que haver tabu, tem que haver lei. Então essas duas coisas estão intimamente ligadas, lei e transgressão. Né? Então é isso. Quando eu falei do meu último livro, que eu não sei se eu vou ter saúde para concluir esse livro, é sobre Jorge Bataille. Entende? Então, assim, o meu trabalho dialoga muito, a camada estrutural da minha canção é a questão do tabu e da transgressão, sabe, o tempo todo. A gente que preparou nessa... Aqui? Você não queria fazer uma pergunta? Aqui, você. A minha pergunta, no caso, eu acho que já acabou de ser respondida. Olá, sou o Tom, sou da filosofia também. E eu gostaria de perguntar suas referências aos seus ensaios e seus trabalhos através da arte e da filosofia. No momento, você falou sobre Bataille, eu achei extremamente interessante. E eu gostaria de perguntar sobre suas referências nesse âmbito, no geral. Eu fiz filosofia, né? E aí o meu trabalho de tese, né? de tese, né? Foi em cima do Deleuze. Entendeu? Esse é um pensador que provavelmente está na estrutura de tudo que eu vim fazer depois. Entendeu? Um livro fundamental dele chamado Lógica da Repetição. Né? Ele tem dois grandes livros, A Lógica da Repetição e Diferença e Repetição. Diferença e Repetição é outro grande livro dele. Eu não cheguei a mergulhar profundamente nesse livro, mas na Lógica da Repetição
foi um livro que eu dominei, entendeu? E eu acho que está na estrutura do que eu vim fazer depois. Então, Deleuze tem uma importância enorme, imensa, né? E o outro filósofo é esse que eu acabei de falar, o Georges Bataille, né? Eles são diferentes, eles não são iguais, né? Mas eu acho que são os dois pensadores que nortearam o meu pensamento. Na literatura, aí tem uma porrada de gente, né? Tem uma porrada de gente. Então, talvez eu possa falar Machado de Assis, Kafka e, sei lá, tem uma porrada de gente. Tem um rapaz aqui que quer fazer uma pergunta também. Da equipe, a gente ficou mais de um mês, eu fiquei escutando mais de um mês suas músicas para a gente fazer esse projeto. E um rapaz aqui é muito seu fã. E ele queria fazer uma pergunta para você. Boa noite, Skylab. Boa noite. Certa vez você fez um post enaltecendo o Pablo Honey, o álbum do Radiohead, se não me engano é o primeiro. Gostaria de saber se fosse possível você falar mais uns 3 álbuns que foram fundamentais para você. E gostaria de saber se existe alguma banda da geração atual que chama a sua atenção. Se você considerar o Radiohead contemporâneo, eu citaria justamente essa banda, o Radiohead. Não sei se você acha que o Radiohead faz parte de um tempo um pouco anterior, porque tudo é muito rápido, né? Pode ser que hoje, né, tenham novas bandas. Mas, para mim, a grande... Porque houve uma época, para mim, que a grande força era o Nirvana, sabe? Gostava muito do Nirvana, né? O Kurt Cobain, para mim, era muito importante. Cheguei a ver show, assim, em presença, pertinho dele, né? E, para mim, hoje, a banda que representa o Nirvana, com outro gênero, outro estilo, completamente diferente, mas com a mesma força e mesma potência, é o Radiohead. Entendeu? Eu acho o cara foda. E esse post que eu escrevi foi uma transcriação que eu fiz da música Creep, né? Que é uma música muito famosa dele, e eu comecei a escrever um texto baseado na letra de Creep, né? E aí eu falei, e foi uma coisa que fez muito sucesso, muita gente gostou, leu, se identificou e tal. Enfim, mas o Radiohead, para mim, tem uma grande importância, é uma banda espetacular. Agora, tem outros, né? A música é muito forte, tanto a música brasileira, a música nacional, como a música estrangeira, está aparecendo o tempo todo. Outro dia, o meu sobrinho estava ouvindo aquele cara do rap americano, que fala negócio do nazismo, muito famoso. Como é que é? Kanye West é maravilhoso, cara. Kanye West é maravilhoso, né? E, assim, independentemente das bobagens que ele fala sobre nazismo, esse negócio todo, a música dele é foda. Kanye West é foda, entendeu? Na música brasileira, nossa senhora, tem cada coisa acontecendo aí que a gente não dá conta, porque não aparece, né? E existe uma diferença. Eu, desde o início da minha carreira, eu quis dialogar com um grande público. Sempre foi isso, sabe? Quando eu procurei o programa do Jô Soares, para me apresentar no Jô Soares, eu queria dialogar com um grande público. Sim. Entendeu? Mas hoje, você vê uma música pujante, contemporânea, nacional, brasileira, falando só com a bolha. Só com a bolha. Eles querem isso. Eles querem ficar só na bolha. Entendeu? Porque os tempos mudaram, né? Eu entendo isso. Agora, a minha proposta sempre foi conversar com um grande público, dialogar com um grande público. Sempre foi, né? A minha escolha pelo Jô Soares foi isso também. Poder conversar com um grande público. Agora, tem bandas maravilhosas, né? Negro Léo, né? Enfim, Castrinho, né? São discos de música contemporânea brasileira que é raro, não aparece muito na internet, porque né, ele está mais numa bolha, né? Mas que é fortíssima, né? Então, assim, eu acho que a música brasileira e a música internacional continuam produzindo fortemente, não tem crise nenhuma.
fugiu de casa. Fátima Bernardes mandou um beijo. Fátima Bernardes foi baleada. Fátima Bernardes chupando o dedo. Glória Maria! Glória Maria! Glória Maria! Glória Maria! Fátima Bernardes para presidente. Fátima Bernardes com arroz la grega. Fátima Bernardes tem corrimento. Fátima Bernardes com Ilhamboto. Glória Maria! Glória Maria! Glória Maria! Glória Maria! Fátima Bernardes investe tudo. Fátima Bernardes com arroz la grega. Fátima Bernardes é vagabunda. Fátima Bernardes tem caderneta. Glória Maria! Glória Maria! Glória Maria! Glória Maria! Fátima Bernardes cheirando cola. Fátima Bernardes com a picadura. Fátima Bernardes, experiência. Fátima Bernardes, também é cultura. Glória Maria! Glória Maria! Glória Maria! Glória Maria! Vamos abrir mais uma pergunta para a gente encerrar. Tem mais alguém? Alguém? Deixa o Gabriel aí. Gabriel. Continuar a pergunta dele lá. É Gabriel, e depois passa para ele. Pode ser? Vamos para você. É só... Quando eu falei a força da imagem, eu queria dizer exatamente a força do estilo. Você falou bem melhor do Nelson. Mas uma reflexão que eu tive recentemente sobre essa questão da imagem foi reassistindo uma entrevista que você fez no Matador de Passarinho com Felipe Dilon. Você abre
abre a entrevista, o Felipe Dilon, ele pega a guitarra dele, começa a cantar a Musa do Verão e uma outra música que eu não sei o nome. Que está fazendo sucesso agora, a Musa de Verão, é uma publicidade. Ele começa a tocar e você fica sentado, você fica observando, você fica ouvindo, você não faz cara de nojo, você não faz cara de tédio, você não faz cara de desprezo, você está parado e ouvindo, e a câmera está pegando aquilo, você não está fazendo um julgamento moral da qualidade daquilo, mas a força da imagem, ela traz isso para a gente, exatamente o espírito do programa, que é a coisa da decadência, a coisa do constrangimento, mas você não faz isso, entende? Você não... Você... Entende? Isso vem da força da imagem, não de uma moralidade que você está colocando na coisa. E aí, eu acho que isso conversa muito com a sua obra. Você sabe, esse programa Matador de Passarinho é um programa que, para mim, foi muito caro, foi muito valioso, porque na contramão dos jornalistas que me entrevistam, né, eu diria que 99% das pessoas que me entrevistam não conhecem a minha música. Não conhecem. E isso fica expresso nas perguntas que eles fazem. Eles não me entendem, não conhecem a minha música. Né? Até mesmo para conhecer a minha música, essa menina que estava aqui falou que em um mês ela não vai conhecer a minha música. 2 meses ela não vai conhecer, porque é uma obra extensa. Exatamente. Entendeu? Então, assim, não vai conhecer em 2 meses. Então, esses jornalistas que me entrevistam, eu percebo, eu vou falar para o vazio, porque não vai haver conexão, porque eles não conhecem a minha música, eles não entendem. Né? Por que eu falei isso? Você está falando do Matador de Passarinho. Do Matador de Passarinho. Então, você veja, o programa Matador de Passarinho foi tão valioso para mim, porque, por exemplo, né, eu recebi Elza Soares. Elza Soares, coitada, chegou numa cadeira de roda, né, cara? Toda fodida, né, cara? E foi lá me dar entrevista, cara. Cara, eu pesquisei a Elza Soares pra caralho, entendeu? Tanto que eu fui falar no programa dela de um disco que ela gravou com Miltinho, um disco histórico, né? E ela falou, pô, Miltinho, sensacional, entendeu como é que é dizer? Isso um jornalista não vai fazer hoje, sabe? Porque requer tempo para fazer a pesquisa, para ouvir, entendeu? Então o programa Matador de Passarinho me deu essa possibilidade. Ser gay, por exemplo. Ser gay era ridicularizado pelo programa do Jô Soares, né? O Ser gay ia no programa do Jô Soares, e o Jô Soares ia falar, você teve com a Jane Joplin, né? Namorou a Jane Joplin, né? Na praia, né? Aquelas coisas, aquele folclore, né? E um dos lemas do meu trabalho é anti-folclore. Eu não vou mergulhar nesse folclore, entendeu? Que o meme reproduz muito o folclore, né? Então, sabe, a minha forma de ser anti-folclore é trabalhar pra caralho. É cada ano produzir um disco novo, com uma música nova, diferente, não repetição, entendeu? Esse é lutar contra o folclore, né? O Serguei, infelizmente, abriu as pernas para o folclore e foi um cara folclorizado, né? Mas eu fiz questão, ao recebê-lo, de querer saber da discografia dele, do primeiro disco que ele lançou, sabe? Coisa que o Jô Soares nunca fez isso. Eu queria fazer brincadeira com ele, entendeu? No final, ele falou isso, foi uma das melhores entrevistas que me deram, porque foi respeitado, entendeu? Então, quando você fala do Dilon, é a mesma coisa, eu respeito, o cara saiu de casa, foi no meu programa, porque eu vou debochar do cara, cara. Tem nada a ver, entendeu? É isso. Ô, Rogério, você mencionou anteriormente, na pergunta anterior, sobre o Kanye West e as bobagens que ele fala, né, essas declarações que ele faz, enfim. Existe uma tendência a fazer... É uma tendência que existe desde sempre, na minha opinião, a você correlacionar vida de artista com aquilo que ele produz. Eu acho um equívoco tremendo. Absoluto. Você tem poetas como Ezra Pound, que é assim, o cara é acusado de ser nazista até hoje, por gente que nem sequer leu uma linha do cara, entendeu? Eu venho repetindo isso. Isso para mim, assim, eu acho um absurdo, entendeu? Você vai buscar na biografia do sujeito a importância que ele
Possivelmente tem. Picasso era um escroto. Era um filho da puta. O Ezra Pound foi preso numa jaula. Exatamente, Colocado entendeu? numa jaula. Então você não pode minimizar a obra de um camarada pela vida que ele supostamente tem. Ou achar, por exemplo, Machado de Assis, por exemplo. Que vida que o Machado de Assis tinha? Ele podia ir do Cosme Velho até a Academia Brasileira de Letras, né? E retornar, mas ele escrevia pra caralho, muito bem. E os Então, isso aí. E os modernistas, Mário, Oswald, não gostavam do Machado de Assis. Não gostavam por uma razão muito simples. Quem fala isso é o Roberto Schwarz, com muita clareza. Os modernistas não gostavam do Machado porque o Machado desconfiava da última moda. Sim. Entendeu? E para os modernistas, a última moda é importantíssimo. É ir contra o passado. Então, vamos... o futurismo, né? É criar a última moda. Sabe? E o Machado desconfiava disso. O Machado achava que nós, do terceiro mundo, repetir o pensamento europeu era um problema. Era a ideia... Tem um livro dele chamado Ideia Fora de Lugar. Aquela ideia europeia, né, das vanguardas europeias do início do século XX, transpostas para um país de terceiro mundo. O Machado desconfiava profundamente disso. Por isso que os modernistas não gostavam dele. Eles faziam justamente o contrário. Eles faziam o contrário. Né? Mas isso que você está falando do Ezra Pound é fora. E é isso, eu venho repetindo isso em todas as minhas entrevistas. Né? Porque hoje a gente vive um momento na política brasileira de imensa ideologia de esquerda, de gênero. Eu entendo isso, entendeu? Eu entendo isso. Por exemplo, eu acho que, por exemplo, a questão do feminismo, a questão da negritude é fundamental, né? LSBTQIA+, fundamental isso, cara, entendeu? Vou sempre apoiar, né? Um país injusto, né? Quantos feminismos, quantos assassinatos de mulheres que nós temos visto por aí, né? É um país injusto, então tem que lutar. A justiça tem que criar leis, né, para proteger, né? Porque é uma sociedade extremamente autoritária e violenta. Isso é uma coisa. Outra coisa é camisa de força. E o artista não pode estar sob camisa de força. Ninguém vai ditar ao artista o que tem que ser dito e o que não tem que ser dito. Entendeu? Esse é o problema da ideologia, da camisa de força. Na Rússia, por exemplo, o realismo socialista perseguia os escritores. Né? Os escritores tinham que sair fugidos. Mayakovsky morreu por conta disso. Os escritores tinham que seguir a cartilha do realismo socialista. O problema é a cartilha. Entendendo? É a questão da cartilha. Esse é o problema. Então, essas questões são muito delicadas, entendeu? Porque se eu for falar isso, negócio da cartilha, eu posso ser identificado como um cara de direita, entendeu? Que é um problema também. Né? Não é por aí. Por isso eu gosto de levantar essas duas questões. É uma sociedade extremamente escravocrata, autoritária, não é? Ao mesmo tempo isso, mas ao mesmo tempo o artista não pode estar sob uma camisa de força ideológica, mesmo que essa camisa de força seja da esquerda. Sacou? Esse é a questão. A ideia assim, que eu penso exatamente como você. Entendeu? Eu acho que você cria. Como artista, eu também escrevo, embora eu tenha muita coisa engavetada também. Meu amigo Rodrigo aqui sabe disso. Enfim, mas eu acho que se você cria algo, a coisa ganha autonomia e ela não pertence mais a você. E se não pertence mais a você, ela fala por si. Então, ela não tem que ser confundida contigo. Não interessa que ideologia que você tenha. Entendeu? Se você lava o traseiro com chuveiro ou limpa com papel higiênico, entendeu? Eu não sei, entendeu? E outra coisa que eu falo, que é uma coisa muito importante, é a diferença entre narrador e autor. Isso em crítica, teoria literária, a gente aprende muito isso. A diferença entre narrador e autor. Vou te dar um exemplo. Machado de Assis, em Memórias
em Memorial de Aires. O narrador é um cara patriarcal, da época, aristocrata, um narrador. Aí você vai ler um livro desse, você fala, porra, o Machado, assiste a narrativa do Machado. Não, cara. Você tem que diferenciar o autor do narrador. Entende? Por isso que eu sempre digo que a arte, você não pode jamais criminalizar a arte. Entendeu? Porque é muito difícil para o aparelho judiciário distinguir, ao contrário, juntar essas duas coisas, autor e narrador. Porque o narrador pode estar separado do autor. Sim. Então é muito difícil, é perigoso criminalizar a arte. Né? É muito perigoso. Então é por isso que eu digo, a gente tem que ter sempre na cabeça isso. Na arte existe o narrador, existe o autor. E nem sempre o autor é o narrador. Eu vi você falar também uma vez dos comediantes, né, que fazem essas piadas mais pesadas, né? Mas que eles têm o público deles e assim, eles enchem casa. Eu mesmo fui num desses programas. Qual o nome do programa? Alguém pode me ajudar? Hein? Fritada. Eu fui num programa chamado Fritada, que é o seguinte, o humorista arrebenta com você, cara. Mas arrebenta contigo. Eu sabia, eu tinha visto, né? Ele arrebenta com você, né? E você tem que aguentar firme. Você tem que aguentar firme a porrada. Mas aquilo, viu? Aquilo ali é feito com arte, cara. Sim, claro. Aquilo ali tem uma multidão ali na plateia aplaudindo. Você pode tem uma galera que gosta, né? Você pode chegar à conclusão que, pô, isso é uma arte de mau gosto. Sim. Né? Ofender da forma que ele ofende, né? Por exemplo, aquele Léo Lins, né? Ofender, às vezes, as pessoas mais, né, no último nível. Né? Isso aí é antiético. Sim. Isso é antiético. Mas ali pode ter arte. Aliás, a arte não pode ser confundida com ética. Se você, é a questão da moral que você tinha levantado. Se você confundir arte com ética, fudeu, meu amigo. Né? Eu dou o exemplo daquela diretora nazista, né? Me esqueci o nome dela, que ela era uma cineasta espetacular, genial. Ela era nazista, porra. Ela viveu a época do nazismo, cara. O Ezra Pound viveu na Itália na época do fascismo italiano. Muita gente o pessoal é filho do tempo ali, cara. Entendeu? Depois vai ser julgado pela história, claro. Entendeu? Mas é isso que eu quero dizer. É muito perigoso você confundir essas duas coisas. A vida pessoal, sim, que está ligado ao momento histórico, ao tempo, à geografia, entendeu? E você, com o tempo, você pode até pensar, poxa, eu fiz tanta besteira, mas não, você é humano, você está atendendo ao que está ocorrendo naquele... Você é filho do tempo. Né? Outra coisa é a autoria, sabe? Arte é uma coisa, pessoal é outra coisa que você tinha falado, e eu também acho que tem que haver uma separação. Entendeu? Muita gente fala assim, porra, você não fala nada de política. Por que você não fala anistia não? É claro, eu sou a favor da anistia não. Sim. Evidente. Tem que ser... o STF tem que jogar duro mesmo. Jogar duro mesmo. Tem que jogar duro. Anistia não, claro. Só que tem uma coisa. Eu nunca vou falar isso num show. Eu nunca vou falar isso num show. Estou ligado à minha música. Entendeu? O que o nazi do IRA fez é tipicamente de uma esquerda ingênua. É uma esquerda que não vai chegar a lugar nenhum, é ingênua. Entendeu? Inclusive, ele não e nem tem muita politização assim. É ingênuo. Entendeu? O que ele fez ali é de uma ingenuidade absoluta. Eu discordo dele? Não. Claro, anistia não. Claro. Entendeu? Mas é isso que eu quero dizer. Você tem que saber o momento que você vai falar isso. Entendeu? Eu, como artista ali no palco, ali na plateia, tem todo tipo de pessoa que está ali. Entendeu? Tem muito bolsonarista, como não? Seguindo o Skylab? Tem muito. Como não?
Claro que tem. Entende? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Entende? No show, eu não faço fora Bolsonaro. Não vou fazer isso, cara. Nunca vou fazer isso. Estou concentrado na minha música. Entendeu? Eu acho que a única vez que eu falei isso foi a marchinha psicótica do Dr. Sup, que eu gravei no disco, e foi na época que o Lula estava preso, né? E aí, no final da música, quando todos estão falando junto, uma mistura de pessoas falando, eu grito assim, Lula livre! Eu berro ali. Naquele momento tinha uma importância muito grande, sabe? Eu gritei, Lula livre! Naquela. E está gravado. O disco é um registro histórico do tempo, entendeu? Mas, assim, eu evito falar de política em meus shows. Evito. Eu acho ingenuidade. Você acha que vai convencer alguém? Ingenuidade. Boa noite a todos. Skylab, o senhor é um gênio. Eu tenho um prazer de estar aqui no mesmo espaço com o senhor. E eu queria saber, o senhor falou que está preocupado com a saúde, vai dormir mais cedo agora, né? Que eu acho que é uma notícia boa, porque a gente vai ter mais anos de Skylab, mais música, mais obra literária, mais tudo Skylab. Eu consumo tudo que o senhor produz. Então, quanto mais saúde o senhor tiver, mais feliz eu vou estar. Eu queria saber se o senhor pretende parar de fazer show à noite, né? Porque... Por enquanto, não. Eu tô com 68 anos, 68, né? E os meus shows são porrada, entendeu? Não é banquinho e violão, é porrada. Isso aí. Entendeu? Então, assim, eu, graças a Deus, com 68 anos, eu ainda tenho energia, né? Eu estou fazendo muito show, faço show pelo Brasil inteiro, entendeu, cara? Agora, eu não sei, daqui 3 anos, daqui 4, eu estou com 68, eu não sei como é que vai ser, né? Você vê a Marina aí cantando, exagerando, mas não tem voz nenhuma. Eu ainda tenho voz, entendeu? Eu tenho voz, eu tenho força de corpo, entendeu? Então, enquanto eu estiver nessa plenitude, eu vou continuar fazendo meus shows. E, graças a Deus, não tenho nada de doença grave, nada disso. Obrigado. Um agiota espera na porta da tua casa. Você vai continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música. Todas as gravadoras estão de portas fechadas. E você vai continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música. Até os alternativos debandam pro outro lado. E você vai continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música.
nunca ganhou dinheiro, muito pelo contrário. E você vai continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música. A esperança não existe. A esperança é o caralho. E você vai continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música. O teu futuro é negro, disso eu tenho a certeza. E você vai continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música. Tendo uma outra coisa, um curso de informática. E você vai continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música. Velhos e criancinhas, todos te acham maluco. E você vai continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música. A tua vida se afunda, por isso é que eu te pergunto. E você vai continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música. Oh! Calma, você deve ter tomado alguma coisa. Relaxa, respira fundo. Isso. Agora me fala, qual o seu nome? Buceta! O nome da tua mãe? Buceta! De onde você vem? Buceta! O que você quer? Buceta!